Olá a todos, aqui é BestLab falando e hoje, no vídeo de hoje, apresentarei sobre uma teoria do quão fortes são os humanos em Undertale. A humanidade na obra apresenta características que diferem de sua contraparte da vida real. Para começar, uma diferença está em sua história. No passado antigo, houve uma guerra entre humanos e monstros que foi um conflito em que humanos, temendo o poder dos monstros de absorverem almas humanas, atacaram e selaram os monstros no subterrâneo sob o Monte Ebote. Almas humanas são imensamente mais poderosas do que almas de monstros, com humanos sendo retratados frequentemente como superiores a monstros por terem uma forma física que diferente dos monstros que são feitos de poeira, magia e amor. Graças a isso, quando um monstro absorve uma alma humana, se torna uma besta imensamente poderosa e com 7 almas humanas, podendo chegar a alcançar a divindade. Dito isso, os monstros demonstraram várias vezes serem capazes de executar feitos sobre-humanos, com alguns feitos sendo feitos puramente com força física e outros feitos sendo feitos por meio de magias. E apesar disso, a humanidade saiu vitoriosa sem perder nenhuma única alma humana para os monstros durante a guerra. Também considerando, é claro, que durante a guerra existem evidências de humanos usando magia, o que não existe na vida real, obviamente. Por isso, comparar a humanidade de Undertale com a sua contraparte realista do mundo real é uma ideia errônea. Com isso em mente, agora vamos analisar o que temos da obra para descobrirmos o quão forte são os seres humanos em Undertale. Uma característica única dos humanos da obra são suas almas, que são caracterizadas pelo seu formato de coração. As almas humanas podem vir em 7 traços que são conhecidos: paciência, bravura, integridade, perseverança, bondade, justiça e determinação. Com almas humanas tendo a capacidade de persistir após a morte por períodos longos de tempo, graças à sua enorme quantidade de determinação, que é o poder da alma humana. Com monstros tendo uma baixa quantidade de determinação, apesar de ter exceções, como Undyne, que possui uma quantidade alta de determinação, e Flowey, que não é exatamente um monstro, no caso. Agora, para o assunto, o próximo segmento, vamos analisar as capacidades físicas do único humano que podemos analisar com consistência. Frisk, a crença humana controlada pelo jogador. Durante vários momentos do jogo, Frisk demonstra ter bastante resiliência física, sendo capaz de sobreviver a várias quedas de alturas consideráveis, geralmente tendo apenas uma pequena cama de flores para amaciar a queda, o que francamente é bem ruim. Na rota pacifista, inclusive, existe um momento em que Frisk está com Undyne durante a cozinha, em que o fogão de Undyne explode com Frisk e ela na frente, e tipo, a casa toda dela explode junto àquela sala lá, e pegando fogo inclusive, e apesar de estar no ponto zero do impacto da explosão, Frisk e Undyne, nenhuma das duas sofreram dano nenhum. E continuando no tópico de explosões, na live feita por Toby Fox durante o aniversário de 10 anos, na cena em Hotland, onde Mettaton e Frisk estão
do lado de uma árvore em chamas, Mettaton coloca uma carta em cima da cabeça de Frisk, que é revelado de uma bomba que, ao explodir, pulveriza a árvore em chamas perto, mas Frisk sai intacto da explosão, apesar de também nessa ocasião estar no ponto zero da explosão, mostrando o quão resistente um humano pode ser. Undertale. Também temos a vez em que do labirinto elétrico durante o puzzle de Papyrus, onde apesar de Papyrus ser eletrocutado até ficar cheio de fuligem, quando o Frisk passa pela mesma situação, sai sem dano nenhum, passando pelo labirinto, podendo encostar várias vezes na cerca elétrica invisível do Orb e não receber problema nenhum, nem dano, enquanto o Papyrus foi eletrocutado até ficar preto. O que mostra que o labirinto elétrico estava numa quantidade alta de voltagem, uma coisa que nenhum humano conseguiria sobreviver. Inclusive, nas duas explosões que eu falei anteriormente, um elefante, mesmo um elefante, morreria com ambas as explosões do fogão da Undyne e da árvore, da que pulverizou a árvore, e que Frisk estava no ponto zero, e mesmo assim sem dano nenhum, no caso. Se formos considerarmos o aspecto de força física, durante vários lugares, tipo, principalmente dá para observar no início, nas ruínas, em que Frisk move várias vezes, em várias situações, pedras enormes que, apesar de serem menores do que Frisk, pesam centenas de quilos, até mesmo quase 1,5 toneladas, por exemplo. Dependendo, é claro, da idade de Frisk. Podendo ir pelos meus cálculos de 728 quilos até 1.400 quilos, mais de 1.400 quilos. Forte o suficiente para ter uma partida de sumo com um urso. E considerando que essas mesmas pedras podem ser vistas na cachoeira caindo em certos momentos do jogo, o Frisk podendo ser acertado por essas pedras que viajam a uma velocidade bem rápida, no caso. E pensa também na força da correnteza para carregar várias pedras de centenas de quilos até mais de 1 tonelada. E Frisk mesmo assim conseguindo caminhar pelas águas da cachoeira. Considerando a rota genocida do jogo, temos durante a pré-batalha de Undyne e Frisk, temos um momento em que a Frisk corta Undyne ao meio. E tipo, Undyne estava com uma armadura. E apesar de monstros terem a fraqueza contra a intenção assassina, mesmo assim, cortar uma armadura na faca, uma armadura de ferro na faca, com um único golpe, é feito de força ridículo, inumano. E tipo, isso tudo considerando que Frisk ainda é uma criança humana, então vai crescer ainda mais. Então minha conclusão é que Frisk deve ser mais resistente que um elefante ou até mesmo um tanque de guerra, forte o suficiente para lutar com um urso. E tipo, supondo que a força seja mais ou menos igual à resistência, que deve ser, né? Então Frisk mesmo conseguiria lutar com um elefante até e rasgar um tanque de guerra. E essas capacidades físicas devem ser reais simplesmente por termos evidências de monstros, como principalmente Undyne, sendo capazes de feitos sobre-humanos, como levantar uma rocha enorme só para mostrar que pode, e bater no chão de forma super casual e rachar o chão de concreto. Também, se formos desconsiderarmos Undyne, temos um monstro lobo aleatório que fica jogando enormes pedras de gelo no rio,
pode ser visto no jogo. E tipo, se os humanos de Undertale fossem fisicamente tão fortes quanto os humanos da vida real, então um monstro para vencer um humano só precisaria derrotá-lo fisicamente e já estaria resolvido. Mas como eles perderam a guerra de forma tão feia, é bem óbvio dizer que os humanos de Undertale têm uma força física sobre-humana. E considerando que Frisk é capaz de fazer de forma muito casual, sabemos que esse deve ser mais ou menos o nível de força que os humanos de Undertale têm, um nível mínimo pelo menos. Sem considerarmos também as magias dos monstros durante as lutas em que temos. Então, isso tudo mostra, ou pelo menos o mais óbvio, do quão forte é um humano em Undertale. Bem, com isso terminamos o vídeo por aqui. Essa é a primeira parte, ainda vai ter uma próxima parte considerando outras coisas. E, bem, por isso é só, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Por favor, curtam e se inscrevam se vocês gostaram do vídeo. Muito obrigado e até mais.